Fala, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Will Tricolor. No vídeo de hoje eu quero sim falar sobre o árbitro Daronco. Vou falar sim sobre o jogo Fluminense e Vasco e quero junto com vocês analisar a tabela do Campeonato Brasileiro e fazer uma simulação para a próxima rodada aí. Eu sei que a chave está sendo virada, que vai agora, a partir de amanhã, vai ter a Copa Libertadores, mas a gente precisa falar sobre o que aconteceu. E amanhã vou gravar um videozinho sobre esse jogo Fluminense e Grêmio, tá bom? Acompanhe até o final, se puder deixar o like, vai ser uma grande ajuda. Inclusive, deixando um comentário aqui também para a gente trocar uma ideia. Valeu? Então vamos lá. Iniciando aqui o vídeo, eu quero falar sobre o Daronco. Primeiramente, para mim, esse cara é um mau caráter. Ele é mau caráter em fazer o que fez e tudo que ele já fez na história dele no futebol aí em cima do Fluminense. Eu vi no Twitter uma publicação do Sem Filtro. O cara conseguiu publicar 10 situações que o Daronco prejudicou o Fluminense. 10 situações. Uma delas eu lembro em 2019, um pênalti que ele arrumou para o São Paulo no Maracanã. O Alan, que hoje está no Flamengo, de costas, ele marcou um pênalti que a bola bateu aqui, ó, no braço que nem estava muito aberto. Ele estava fazendo um movimento para subir para a cabeça, para subir, e a bola bateu aqui atrás. O Daronco marcou o pênalti. O Alan nem estava olhando para a bola, o Alan está em direção ao gol, o gol dele. Ele marcou esse pênalti. Há pouco tempo também, em 2023 até, o Flamengo e o Fluminense jogaram pela Copa do Brasil, o primeiro jogo, e o Daronco, ele deixou o Flamengo fazer um rodízio de faltas no Fluminense. Rodízio de faltas. Final do jogo, o Flamengo tomou um cartão e o Fluminense tomou mais do que um cartão. Absurdo, cara. Absurdo. O que esse cara já fez, contra o Fluminense, é uma sacanagem, é algo que tem que ser investigado de verdade. De verdade. É algo absurdo. Eu espero que o que o Fluminense vai fazer lá no STJD contra o Daronco funcione. Que esse cara suma do futebol brasileiro. Que ele suma do futebol brasileiro. Não é suma da Série A, não. Do futebol brasileiro. Esse cara não pode mais apitar nenhuma partida de futebol. Ele é uma vergonha. Ele é uma vergonha. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição da página lá do Sem Filtro com essas situações que ele publicou. Se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada, tá bom? Vou dividir agora com vocês a tela do Gustavo Machado. O Gustavo Machado não sei se vocês conhecem, mas é um influencer aí que posta no Instagram direto, fazendo dublagens de situações de campo. E eu vou dividir com vocês, inclusive vou colocar aqui o fone para poder ouvir junto. Ele dublando a situação ali do Daronco em relação ao VAR. Vamos dar uma olhada. Reflexo. Ele botou a mão na bola antes de fazer o gol. Calma. Eu não toquei. É a mão dele, é a mão. Daronco, foi antes no Léo Pelé, velho. Ainda vão revisar aí, ô Daronco? Tem que avisar isso pro cara. Avisa isso pro VAR. A bola ficou ajeitada. Avisa. Ei! Não foi. Pô, os dois com o braço. Pô, na frente de geral, pô. O que foi? Que isso? Vamos! Dos dois foi mão. É só olhar lá. Tá ali, Daronco. Vamos! Ele toca antes disso. Não toca. Você sabe que vai. Ele suave, vai. Eu sou o Gustavo. Meus amigos. Vamos voltar à tela aqui. Meus amigos, é brincadeira. É brincadeira. Ele fala, sai da boca dele, que o Verratti não tocou com o braço na bola. Ele fala isso. O VAR insistiu que ele fosse assistir, porque tocou com a porcaria da mão na bola. E ele teimou que não tocou.
Já foi divulgado aí nas redes sociais o áudio do VAR e tal. É muito longo, então não vou dividir aqui com vocês. Cara, é completa loucura. Completa loucura. Eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa situação. Se você é vascaíno, tem algum argumento bom, deixa aqui no comentário. Não vem falar pra mim que não tocou na bola. Não tocou com a mão na bola. Porque aí você vai estar dando uma de doido. Porque tocou com a mão na bola e todo mundo viu. Não faça igual o PC de Oliveira, sei lá, que brigou com a imagem, assim como o Daronco, dizendo que não tem uma imagem definitiva. Ou seja, ele quis dizer que não estava claro que tocou. Porra, maluco. Aí é coisa de doido. Um estádio tem milhões de câmeras espalhadas. O VAR foi feito para enxergar o que está acontecendo ali. E o cara vem dizer para mim que não tem imagem. Porra, aí é coisa de maluco. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora, encerrado esse assunto, vamos pro próximo assunto. Antes de entrar agora no próximo assunto, que é a tabela do Campeonato Brasileiro, eu quero lembrar aqui vocês de dar uma olhadinha aqui embaixo. Se é inscrito, se não for, se inscreva. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo se puder, participando aqui com um comentário também, é muito importante a ajuda de vocês, tá bom? E aqui, ó, eu deixo o arroba lá do Instagram, @Will_Tricolor, se puder seguir a página, vai ser muito importante, a gente está crescendo devagarzinho e com a ajuda de vocês cresceremos ainda mais. Valeu? Agora eu vou dividir já a tela do Campeonato Brasileiro, da tabela do Campeonato Brasileiro, e vamos analisar juntos como está essa situação aí, o que podemos esperar para a próxima rodada. Vamos lá. Botafogo em primeiro aí, Fortaleza surpreendentemente vice, eu falei Botafogo artilheiro, Botafogo líder da tabela e o Fortaleza vice-líder. O Fortaleza tem um jogo a menos, assim como o Flamengo. Eu vejo a mídia falando que o Flamengo tem um jogo a menos e tal, mas o Fortaleza também tem. E o Flamengo enfrenta o Botafogo no Engenhão na próxima rodada. Que, porra, é um jogo completamente aberto. Só que quem é o favorito pro jogo? O Botafogo. Completamente favorito. Na minha visão, obviamente. Então o Fortaleza está na briga ainda mais do que o Flamengo. Ainda mais, tá? E o Palmeiras tem aí a mesma quantidade de jogos que o Botafogo. Mas apesar de ter feito um resultado bom contra o Flamengo, na minha visão, no Maracanã, empatando em 1-1, o Palmeiras não vem bem. Não vem fazendo bons jogos. Então tá bem complicado. A distância tá aí de 5 pontos pro Botafogo. Mesma quantidade de jogos. Então tá um pouquinho complicado. Mas tem muita água para rolar. Tem muito jogo aí pela frente. São Paulo e Cruzeiro ali bem encostado. O Bahia também tá próximo. Pelo menos assim, um G6 o Bahia vai brigar. Eu falei para vocês que o Bahia não ia brigar ali entre os 4 primeiros. E não vai. Assim, times confortáveis na tabela. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então ali não estou brigando nem em cima nem embaixo. Vão permanecer nessa faixa. Tá? O Atlético, apesar de ter dado uma arrancada sensacional ano passado, mas eu não vejo o Atlético com uma disposição para fazer essa arrancada esse ano. Dali para baixo, para mim, são os times que vão brigar para não cair. Tá? Além do Bragantino, assim, tirando o Bragantino, que para mim vai brigar, vai ficar ali junto com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Vasco, apesar de ter vencido, ter sido beneficiado, obviamente, é sempre importante deixar isso claro aqui, foi beneficiado, então ganhou os 3 pontos ali em cima do Fluminense, foi a 27, mas o Vasco não está com um elenco bom, na minha visão. O Vasco vai brigar para não cair, tá? Vai brigar para não cair. Assim como o Fluminense, assim como o Grêmio, o Corinthians, mas eu falei que esses 3 não cairiam, tá? Esses 3 não vão cair, repito para vocês. Times que, porra, o time que tá ali na minha visão, não tá jogando bem, mas também não vai continuar ali, é o Internacional. Tá? O Internacional tem 3 jogos a menos, tá? Tem 3 não, o Internacional tem 5 jogos a menos que o líder do campeonato. São 5 jogos a menos. O Botafogo tem 22, o Internacional tem 17. É muita coisa. O Internacional pode ficar ali entre os 8 primeiros, 6 primeiros. Tá? Então é muita coisa. Muita coisa pode acontecer para o Internacional. Na minha visão, ele não perde esses 5 jogos.
Não perde os 5 jogos. Então não vai brigar para não cair. O Vitória já briga. Na minha visão aí, o Vitória na próxima rodada entra na zona de rebaixamento. A gente vai ver aqui simulando. Aí tem Corinthians, Fluminense que farão um confronto direto. Cuiabá, Atlético Paranaense para mim cairão, tá? Com todo respeito às instituições, mas para mim são 2 equipes que irão cair. Vamos fazer a simulação aqui. Na Arena MRV, o Atlético pega o Cuiabá. Para mim, 2-0 Atlético. Tá? 2-0 Atlético. RB, Bragantino e Fortaleza. Fluminense venceu o Bragantino lá. Fortaleza tem condições? Tem condições. Só que o Bragantino é um time chato. Tá? Ele não jogou bem contra o Fluminense. E o Fluminense vinha... Tava com um apoio forte da torcida lá. A torcida lotou. E tava inspirado ali, né? Tava com vontade de ganhar. Mas para mim, um empatezinho aí. Bragantino e Fortaleza. Grêmio e Bahia. Jogão, tá? Jogão. O Grêmio tá numa crescente aí boa. E o Bahia, pô, também tá conseguindo se sustentar ali. Tá conseguindo manter um bom futebol. Mas o Grêmio deve poupar alguém. Tá? O Grêmio deve poupar. Porque na quarta-feira ele vai vir aqui pro Rio jogar contra o Fluminense. Pelo jogo de volta da Libertadores. Então, para mim, poupa. Eu acredito numa vitória do Bahia aí. 2-1 Bahia. Fluminense e Corinthians. Não vou nem dizer muito aqui sobre isso. Para mim, 1-0 Fluminense. Se tivesse a opção de 0,5-0 aqui, eu colocaria também. Palmeiras e São Paulo. Como o jogo é no Allianz Parque, São Paulo está jogando melhor que o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras é muito forte dentro de casa e ele tem demonstrado isso no Campeonato Brasileiro. Para mim, um empate. 1-1. Atlético Paranaense e Juventude. Apesar do Juventude tá bem ali, fazendo uma estratégia boa com o Jair Ventura e tal, jogando fechadinho, puxando contra-ataque, mas fora de casa, eu acho que dentro de casa, eu acho que o Atlético Paranaense também é forte. Eu boto aí 2-0. Criciúma e Vasco. Cara, esse jogo é muito aberto. Muito aberto. Eu vou de empate, porque assim, o Vasco perdeu de 4-0 aqui em São Januário, mas era outra parada, era outra situação. Criciúma tava empolgado, início de campeonato, Criciúma bem fisicamente, e eu falei que esses times cairiam fisicamente. Cairiam, eles chegaram no ápice deles ali. Então, acho que o empate também, assim, para não botar uma vitória do Vasco, eu vou de empate. Tá? Porque eu acho que o Vasco ainda tem muita coisa. O Vasco ainda tá fraco. Não tá um time forte. Que ganha de fora com facilidade. Ganhou do Atlético Goianiense lá por 1-0. Mas ele tomou um sufoco absurdo. O Vasco foi massacrado pelo Atlético Goianiense no primeiro tempo. Massacrado. Mas conseguiu vencer por 1-0. Então, assim, eu acho... O Criciúma é forte em casa. Vai botar pressão no Vasco. Mas acho que dá pro Vasco tirar um empate. Atlético Goianiense e Inter. 2 times que estão em uma fase. O Atlético, pra mim, vai cair. Daqui a pouco vai ser decretado aí matematicamente. Eu boto 1-0 com o Internacional. E agora esse jogão Botafogo e Flamengo, meu irmão. Vai ser um jogão do caramba. Vai ser um jogão. Só que o Flamengo tá muito prejudicado porque o Flamengo tá cheio de desfalque. O Flamengo vai estar sem lateral esquerdo. A princípio, né? Porque a gente não sabe se, de repente, em uma semana eles se recuperem. O Vinha tomou uma pancada. O Vinha que entrou no lugar do Ayrton Lucas, que saiu machucado. Aí o Vinha foi e se machucou. Tomou uma pancada no joelho. Então são 2 laterais. O Flamengo deve jogar essa Libertadores aí sem 2 laterais. Provavelmente Léo Pereira deve cair para a lateral esquerda ou deve botar algum moleque da base. Então, assim, eu acho que o Flamengo está prejudicado porque tem o Luiz Henrique caindo ali pela direita, né? Pela esquerda do Flamengo. Então, olha, eu vou de 1-0 Botafogo. Vitória e Cruzeiro. Vitória dentro de casa é muito chato, mas o Cruzeiro tá muito bem, cara. O Cruzeiro tá com um timezinho ajeitadinho e tá crescendo cada vez mais. Eu vou de 2-1 Cruzeiro, tá? 2-1 Cruzeiro. Eu não botei nenhum 3, nenhum 3-2, nenhum 3-1, nenhum 3-0. Porque, assim, vai mudar ali no saldo de gols. Mas o importante aqui é botar vitória, derrota e empate. São as pontuações. O importante aqui pra gente, só para dar uma analisada de como pode ficar a tabela. Então aqui, o Botafogo permaneceria na liderança, só que seria isolada em relação ao Flamengo, né? E o Fortaleza
ficaria um pouquinho atrás ali, cairia mais um pontinho. Cruzeiro passaria o Palmeiras, no meio aqui não tem muita mudança. Vamos ver a parte de baixo da tabela. Fluminense sairia da zona, colocaria o Vitória, como eu falei, para mim o Vitória vai brigar para não cair fortemente. O Corinthians ficaria um pouquinho atrás aí do Fluminense, 2 pontos, mas com totais condições de sair, até porque, vamos ver, próxima rodada jogaria em casa, o Corinthians, fora de casa com o Fortaleza. Eita, nós! Complicado do Corinthians. Mas na minha visão é isso. Na minha visão a tabela vai ser basicamente isso. Se você concorda ou discorda, coloca aqui no comentário. Coloquei algum resultado aí que você não gostou. Você acha que o Vasco vai ganhar fora de casa? Você acha que o Flamengo ganha do Botafogo lá no Engenhão? Vai ser brabo. Vai ser doideira. Doideira. Próxima rodada tem tudo para ser empolgante aí. Só que muitos times vão poupar também por causa da Libertadores. E aqueles que não estão na Libertadores serão beneficiados. Tá? Eu agradeço imensamente se você chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com quem puder. É muito importante sua ajuda. Tá bom? Forte abraço. Saudações tricolores.